Você está aqui pela primeira vez, se você está por um convite, o Espírito Santo te trouxe aqui, que essa casa se torne um lar para você, amém? Que você possa encontrar discípulos aí na caminhada e que você se torne também um discípulo de Jesus. Vocês são muito bem-vindos. Queridos, eu estou muito feliz, obrigado pela oração dos irmãos. Dia 1º agora de novembro de 2024, a terra ficou mais rica. Agora eu sou vovô de fato de verdade, ato consumado. Glória a Deus. O José chegou alegrando a terra, é chique, hein? Parece o avô. Rapaz, se você vê lá na foto é igualzinho. Coisa mais linda. Pena que está à distância, mas eu já amassei meu celular, já apertei meu celular, já fiz de tudo lá. Muito bom. Queridos, eu quero falar com você hoje sobre o preço do sucesso. Vamos caminhar um pouquinho nisso, eu quero trabalhar um pouquinho com vocês. Vai ser mais um bate-papo hoje. Eu ando refletindo sobre algumas coisas na nossa vida e eu tenho percebido que todos nós temos uma busca interior. E isso depende muito do padrão que nós fomos estabelecidos, dos projetos, dos sonhos que nos foram colocados. Então, o que determina sucesso para mim e para você, às vezes, nem sempre nós buscamos as mesmas coisas. Às vezes é o padrão que nós estamos estabelecidos e o meio onde nós vivemos e convivemos. Se você é uma pessoa que convive, desde pequeno sendo formado debaixo de uma perspectiva, a tua percepção de sucesso talvez seja diferente de alguém que seja mais estável, que veio de uma estabilidade diferente de você. Mas o sucesso está na busca frenética de todo ser humano. Essa é a questão. E eu tenho me preocupado porque, em busca de um sucesso, às vezes equivocado, muitas pessoas têm se perdido no caminho. Porque elas colocam o coração onde não deveria estar, e aí então a Bíblia ela é taxativa nisso, Ela diz: onde está o seu coração, ali está o seu tesouro, e vice-versa. Então nós às vezes temos problemas com isso, em busca da nossa felicidade, do nosso sucesso. Se você é uma pessoa que vive no mundo hedonista, o sucesso para você, ele é a felicidade, esse é o seu sucesso. Se você é de um mundo capitalista, por exemplo, o seu sucesso é ter bons carros, boas casas, é ter muito dinheiro no banco. Então são as referências que nós temos. E a Bíblia nos mostra algumas pessoas que desejaram o sucesso, e por desejarem o sucesso, elas tropeçaram no caminho. A Bíblia não nos dá o relato de que essas pessoas foram excluídas. Deus teve misericórdia e seguiu com um processo na vida delas, mas elas tiveram muitas perdas e danos no caminho. Coisas que poderiam ter sido evitadas se elas tivessem lidado com o sucesso de uma maneira diferente. Então eu queria ler com você Juízes capítulo 11, verso 30, eu estou na NVI, vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu quero falar sobre Jefté. Não sei se você conhece a história de Jefté. Jefté tem uma história linda e triste ao mesmo tempo. Linda porque no final, eu já vou te dar um spoilerzinho, no final de tudo você vai ver que ele é reconhecido lá na galeria dos heróis da fé, junto com outros heróis da fé em Hebreus capítulo 11. Então ele tem uma história linda, Deus não desistiu dele, Deus foi com ele o tempo todo, fez grandes maravilhas através da vida dele, mas ele teve alguns danos irreparáveis, dores que poderiam ter sido evitadas, ok? Vamos lá? Está acordado? Vamos junto então, Verso 30, Juízes 11, diz assim: E Jefté fez este voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que vier saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Então Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroer até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel-Querarim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispa, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins. Ela era filha única, ele não tinha outro filho ou filha.
Queridos, eu quero falar um pouquinho com você sobre isso, porque às vezes, em busca do sucesso, nós fazemos votos de tolos. São votos dos quais nós comprometemos terceiros. Deixa eu dizer algo para você. Quando você fizer um voto a Deus, a Bíblia nos ensina o seguinte: é melhor que você não faça um voto a Deus do que fazer e não cumpri-lo, ok? Tenha sabedoria em fazer votos a Deus, caso você deseje fazer algum, que não comprometa a vida de outras pessoas, porque o voto é seu. Às vezes fazemos votos a Deus comprometendo outras pessoas dentro dessas questões, inclusive e quase sempre a nossa família. Se você um dia for fazer um voto a Deus para comprometer a sua família, que a sua família tenha o benefício desse voto e não o prejuízo dele. Pessoas desejam se reposicionar à custa de outros. E isso é um grande problema da nossa sociedade nos nossos dias, porque nós não desejamos pagar o preço que nós queremos e que nós temos que pagar. Ontem nós estávamos falando sobre discipulado com os supervisores, nós estamos estabelecendo uma rede de discipulado para que a gente possa trabalhar, e a gente estava falando sobre o custo de se tornar um discípulo. O custo de se tornar um discípulo em Cristo, queridos, não é algo tão simples assim. E isso depende muito da maneira que o Evangelho foi nos apresentado. Algumas pessoas tiveram um Evangelho apresentado a elas, que é o Evangelho da prosperidade, de Deus é bom. Nós somos quase, às vezes, um hippie, mais do que um cristão, né? Paz e amor, está tudo certo. Nós recebemos, às vezes, um Evangelho equivocado e afastamos das possibilidades do custo dessa caminhada a cruz. Quando nós percebemos que nós estamos debaixo do evangelho equivocado, nós passamos a entender que sacrificamos muitas pessoas por conta de uma religião e não por conta de um encontro real pessoal com Cristo. Jefité está vivendo um problema, queridos. Ele tem um problema. Ele faz um voto aqui, mas esse voto você precisa entender um pouquinho da história desse homem. Jefité foi um grande homem nas mãos de Deus. Mesmo tendo entregue a sua filha, ele foi um grande homem nas mãos de Deus. Deus usou ele para livrar Israel muitas vezes. Quando você vai para a história desse homem, no versículo 1 desse capítulo 11 de Juízes, você vai ver o porquê Jefité faz esse voto. Você vai perceber, Jefité ele é filho de Gileade. Ele tem alguns irmãos por parte de pai. A Bíblia diz que ele era um grande guerreiro e um homem habilidoso, no versículo 1. Mas o que acontece? O seu pai Gileade teve ele com uma prostituta fora do casamento. Por ele ser filho de uma prostituta, os seus irmãos por parte de pai não o aceitaram. Ele convive com a família dos seus irmãos por um período de tempo, mas houve um momento na história de Jefité, e você vai ver isso aí se você ler a partir do versículo 1 do capítulo 11 de Juízes, você vai perceber que houve um momento na vida de Jefité que os irmãos dizem assim para ele, fala, cara, você não tem nada a ver conosco, você na verdade é filho de uma perdição do nosso pai, e nós não vamos permitir você ter herança conosco. Então os irmãos colocam ele para fora de casa, e os irmãos o expulsam do seu meio de convívio familiar. Jefité não teve outra opção, queridos. A Bíblia diz que então, para não arrumar briga com os irmãos, ele sai dessa condição. E ele foge dos irmãos para uma outra cidade, mais ou menos como foi com José, lembra? Os irmãos tiveram inveja de José, coloca José numa posição de escravidão. Deus tinha um propósito na vida de José, como Deus tinha um propósito na vida de Jefité. Mas Jefité, queridos, ele está carregando algo não resolvido dentro do seu coração. Porque, na verdade, havia um estigma sobre ele. Havia uma posição social sobre ele. Havia uma visão dos irmãos a respeito dele, da sociedade a respeito dele. Ele não teve culpa, queridos, de nascer filho de uma prostituta. E nós, às vezes, erramos muito nisso em busca do nosso sucesso, porque quando nós estamos sendo ensinados debaixo de famílias disfuncionais, nós desejamos a todo custo um dia provar algo a alguém. É isso que acontece conosco. E como nós temos uma busca incessante de provar algo a alguém, todo mundo quer vencer na vida, para provar para outras pessoas que eles são capazes. No desenrolar desse texto, a partir do versículo 1, você vai ver que Jefté ele está completamente desiludido com seus irmãos.
Os seus irmãos não precisavam ter colocado ele fora da família, porque ele não tinha culpa de que a sua mãe era uma prostituta e de que o seu pai errou. Queridos, Jefté, ele era um grande guerreiro. A Bíblia diz, então, nesse texto, que quando ele foi colocado para fora, e ele, então, agora numa outra cidade, começa a se reposicionar em vida, assim como foi com Davi na caverna de Adulão. Quantos se lembram do texto da caverna de Adulão? Davi pega 400 e poucos homens lá, desacreditados da sociedade, endividados, mau caráteres, pilantras, picaretas, mas eram guerreiros. Se tornaram os grandes valentes de Davi. Jefté fez a mesma coisa. Você vai ver que ele vai para uma outra cidade e ele agora se associa a um grupo de vândalos, de homens improváveis. E ele, pelas habilidades que tinha, então, ele forma um grupo, um time, uma equipe de homens guerreiros valentes. Os seus irmãos agora estão sendo atacados pelos amonitas, lá em Gileade. Os irmãos lembram de que ele era um grande guerreiro. Os irmãos mandam buscá-lo. Quando os irmãos mandam buscar a Jefté, Jefté diz assim: olha, mas vocês não me expulsaram de casa? Vocês não me rejeitaram como irmão na família, dizendo que eu não tenho parte com vocês? Então deixa eu dizer algo para vocês, eu posso até voltar para dirigir o exército, desde que eu seja comandante de tudo, e que vocês possam reconhecer o que fizeram comigo e vocês me coloquem de novo numa nova posição, posição de honra. Havia um problema irresolvido no coração desse homem, um grande homem, mas com problemas mal resolvidos no coração. Sabe, queridos, eu lido com pessoas, nós da liderança estamos sempre lidando com casais, com famílias, com filhos. Ontem mesmo fui abordado por um casal aqui na igreja que está ajudando uma família que está se aproximando da comunidade. E aí o casal colocou para mim toda a trajetória da família, o que eles estão vivenciando dentro de casa. Uma filha quase à beira do suicídio, outra filha com problema de identidade, a esposa à beira da depressão, o marido completamente, uma família disfuncional. E aí eles me perguntaram: pastor, chegou no nosso limite, precisamos passar para o pastor esse caso, a gente não tem como seguir. Sabe o que eu fico pensando, queridos? Pessoas com problemas mal resolvidos no coração, quando geram famílias para a destruição. Porque elas transferem para aqueles que são mais próximos todo o fel, todo o amargo que existe dentro delas, em busca de um sucesso, às vezes equivocado na percepção humana que temos. Filhos sofrendo, cônjuge sofrendo, sociedade sofrendo. Amados, nós descemos a linha na sociedade lá fora, falamos que o governo é isso, que o governo é aquilo, que não sei. O problema está na nossa casa. Você está entendendo isso? Nós somos famílias disfuncionais que apresentamos nas redes sociais, nos nossos dias, no Insta da vida, nos TikToks da vida, uma felicidade surreal. Não existe. E inverdadeira para nós. Quando nós entramos em casa, é que nós somos quem somos. Jefté está com um problema. E com esse problema, então, ele diz para os seus irmãos: se vocês fizerem tudo isso, eu posso retornar para lutar por vocês. Porque ele era um grande guerreiro habilidoso. Os irmãos toparam, disseram então que assim seja. Se você de fato destruir os amonitas, nós devolvemos a você toda a posição de honra que você tem que ter no nosso meio, como nosso irmão. Agora ele se vê numa posição que ele precisa. Não é uma opção. Ele precisa ter sucesso na vitória e na batalha. Ele precisa, queridos. Sabe quantos votos tolos você já fez porque você precisava de um sucesso para provar algo a alguém? Você já parou para avaliar isso? Sabe quantas concessões nós abrimos, queridos? E uma concessão aberta hoje, ela é só uma fissura, ela é só uma trinca. Mas lá na frente nós vamos ter um problema de um abismo enorme na nossa sociedade, na nossa família, na nossa vida com Deus, na nossa espiritualidade, na nossa identidade. Pessoas hoje convivem com uma identidade completamente distorcida. Deus não as formou assim, porque um dia elas tiveram um problema familiar, tiveram um problema com o pai, tiveram um problema com a mãe, tiveram um problema com o tio,
se entregaram a uma identidade que Deus nunca teve para elas. Nós abrimos concessões. Quando somos adultos, não conseguimos sair das concessões que nós abrimos, porque nós precisamos de um milagre agora. Não tem mais a ver com a sua força de vontade, agora você e eu precisamos de um milagre. E Jefité está precisando de um milagre. Porque se você lembra do texto que nós lemos, ele precisou vencer 20 cidades. Vamos colocar em exército, queridos? Ele teve que vencer, independente do tamanho desses exércitos, ele teve que vencer 20 exércitos para poder ter de volta a sua posição de honra e de sucesso que tanto buscava. Então ele sabe que, humanamente dizendo, é impossível um homem vencer 20 cidades sozinhos. Se Deus não for com ele, então ele faz um voto. E ele diz: Senhor, Senhor, Deus de Israel, se o Senhor for comigo, se o Senhor me fizer vencer os amonitas, quando eu voltar para minha casa, a primeira pessoa que eu encontrar, que me receber, eu sacrifico ela ao Senhor. Já pensou, queridos? Em busca de uma posição de sucesso, a pessoa sabe que a única pessoa, as únicas pessoas que ele tem dentro de casa é a esposa e a filha. Ele faz um voto desse. Ele deveria ter empregado, escravo. Mas é um tiro no ouvido, né? Você fazer um voto desse e achar que no dia que você chega, o escravo vai te receber. Você está vindo da guerra. Esposa está com saudade, filha está com saudade. A menina era virgem, uma donzela. Ela chega a pedir ao pai depois, falou: pai, já que você fez esse voto a Deus, cumpra o seu voto com Deus, porque você é um homem de Deus. Não deixe de cumprir o seu voto a Deus, mas me dê 2 meses para mim me despedir das minhas amigas. Tem noção, querido, do que nós fazemos com os nossos filhos? Onde nós colocamos a nossa família por conta de uma posição de sucesso. Queridos, o maior sucesso na vida de um ser humano é ele ter o seu nome escrito no livro da vida, e de lá o nome dele nunca mais se apartar. O que passar disso tudo é sobra. Nós fomos alcançados por um favor e por uma graça merecida. Nós não merecíamos, Deus nos alcançou. Deus já nos deu tudo quanto nós precisamos para uma vida feliz. E às vezes uma vida feliz, eu volto no padrão daquilo que é sucesso para você. Às vezes você olha para uma pessoa que tem pouco, e você tem muito, e você acha que aquela pessoa é infeliz. Mas, irmãos, eu já sentei na mesa de milionários, completamente infelizes, com famílias destruídas, cônjuge e filhos completamente distorcidos. E eu já sentei na mesa com pobres, eu já sentei nas ruas com mendigos, completamente felizes, completos com o que tem. Sabe por quê? Porque o padrão que nós estabelecemos para a nossa vida sobre felicidade, sobre sucesso, tem a ver com aquilo que temos de contentamento. Você precisa entender isso. Jefité, ele coloca a sua família em risco, em nome de uma vitória. Quantos são pais aqui? Quantos são filhos? Aí ninguém escapa. Deixa eu dizer para você algo. Nós temos uma responsabilidade enorme. Quando você olha para a Bíblia, queridos, você vai ver que os pais, eles dão identidade, eles dão proteção, eles dão destino aos filhos. Nos nossos dias, nomes não têm muito valor. A gente coloca qualquer tipo de nome nas pessoas, nos filhos, mas no tempo bíblico, na cultura bíblica, você vai ver o poder do nome na vida das pessoas. E os pais, eles tinham a responsabilidade de colocar destino na vida dos seus filhos. Quando Benjamim nasce, a sua mãe, ela morre no parto. Quando ela está parindo ali e ela vê que ela vai ter dificuldade, e as parteiras dizem para ela que ela não vai superar, ela coloca o nome no menino de Benoni. Era um destino para aquele menino. Significa filho da minha dor. Eu fico pensando, queridos, quando nós damos um destino para os nossos filhos, nessa condição, que os nossos filhos passam a ser filhos da nossa dor. Já pensou? O menino correndo na escola, e todo mundo: ô filho da dor da sua mãe, vem aqui. É isso, queridos, que a Bíblia está nos ensinando.
Nós colocamos uma marca na nossa geração, nos nossos filhos. E nós temos a responsabilidade de entender que as marcas que nós deixamos geram destino. A Bíblia diz que a mãe morre, o pai vem. Era o último filho da descendência dos 12. O pai pega o menino no colo. As parteiras disseram, a mãe já deu nome ao menino. Ele qual nome a mãe deu? Falou Benoni. Ele falou, jamais. Esse menino vai se chamar Benjamim, filho da minha força, porque ainda na velhice eu tenho vigor para gerar. Agora o menino tem um destino. Quando ele está na escola, todo mundo olha para o menino e fala, ô filho da força do seu pai, vem aqui. Nós precisamos entender, queridos, aquilo que nós buscamos para que nós possamos ter a nossa própria felicidade. Quem está nesse processo e qual preço tem sido pago por isso? Nosso cônjuge, os nossos filhos, as nossas gerações, tem um peso naquilo que nós estabelecemos por conta daquilo que buscamos. Se você busca Deus, na semana passada estávamos ouvindo aqui o pastor José Barros. Ele falou sobre uma família feliz e uma família próspera. Ele colocou Salmo 128 como base daquilo que estava ministrando, dizendo, olha, se nós de fato vivermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas segundo a sua vontade, não tem como a nossa família dar errado. Nós podemos passar por lutas e por provações, mas aquele que começou a boa obra na nossa vida, ele é fiel para terminar. Eu tenho 2 filhos, queridos, e agora já um neto. Filhos de destino. Os meus 2 filhos e o meu neto vai muito além de nós, são pessoas de destino. Os meninos pequenininhos assim, ó, cadê o João Medeiros? O João Medeiros está por aí? O João Medeiros dormia na minha casa desde pequenininho. A mãe dele está ali, a Célia, ó. Deixava o João para mim cuidar. Mas está pago na cruz, irmã, está tudo certo. O João ia dormir na minha casa, porque era muito amigo dos meus menininhos, eu colocava os 3 para deitar assim à noite, para dormir. O João no colchãozinho, os meninos na cama, todas as noites, queridos. Isaías 54:11, eu colocava a mão sobre a cabeça dos meninos, eles fechavam o olhinho, e eu falava, Senhor, a Tua palavra nos ensina em Isaías 54:11. O João será um discípulo do Senhor, e grande será a paz dele na terra. Depois fazia com o Lucas, depois fazia com o agregado, com o João Medeiros. Os 3 estão servindo a Deus. Ouviram isso todos os dias. Todas as noites, queridos, eu profetizava a mesma palavra, o mesmo versículo sobre eles. Eles cresceram ouvindo isso. Tem suas lutas de adolescentes, de jovens, tem suas crises, hoje já são homens. Tanto Medeiros também me deu o Davizinho agora, o Davizinho está uma graça, né, Célia? Nasceu também o Davizinho faz um mês. Tanto Medeiros quanto o João já estão casados, mas são homens de Deus. Lucas está aí no trilho já para casar ano que vem, homem de Deus, sabe por quê, queridos? Porque aquilo que nós colocamos dentro dos nossos filhos, dá destino para eles, e eles vão entender que uma vida de sucesso não tem a ver com aquilo que é conquistado somente naquilo que perece, mas naquilo que é eterno. Elias, queridos, Moisés, na Bíblia nos ensina isso. A Bíblia diz que a mãe de Moisés pega ele para amamentá-lo novamente. E durante o tempo que Moisés ficou com ela, ela incutiu todo o princípio e o governo de Deus na vida daquele menino. E quando aquele menino foi para o Egito, ele não se perdeu, mesmo se tornando quase um faraó no Egito. Ele não se perdeu, porque o princípio que a mãe estabeleceu estava lá. Elias ouviu uma vida toda dos seus pais, só Jeová é Deus. Só Jeová é Deus. Elias ouviu isso o tempo todo. Um dia ele cresce, Deus o separa como profeta, e agora diante de quase 850 profetas de Baal, dizendo que Baal era Deus, ele falou, não é não. Eu estou desde pequenininho ouvindo que só Jeová é Deus, como que vocês vêm falar para mim que Baal é Deus? Não, Baal é Deus. Ele falou, não é. Só Jeová é Deus. Josué ouviu desde pequeno.
Falou, vocês podem servir a quem vocês quiserem dos deuses estranhos dessa terra. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque o Senhor é tudo nas nossas vidas. Amados, nós somos pais de destinos e nós precisamos entender que famílias de destino, elas entendem que o sucesso maior na vida, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, não tem a ver com aquilo que nós conquistamos em matéria, tem a ver com aquilo que nós estamos conquistando no céu. Pastor, tem problema de prosperar aqui? Não, e o dia que você prosperar, lembra de mim quando você entrar no seu reino. Estou por aqui. Não tenho problema com isso, queridos. Pelo contrário, eu oro para que nós sejamos milionários, que a gente possa investir naquilo que Deus nos colocou e nos levantou para ser. Eu tenho buscas, eu tenho projetos, sonhos, tenho projetos para a igreja, tenho projetos para você, tenho projetos para mim, para os meus filhos, tenho projetos, querido. Todos nós desejamos ganhar melhor, ter casas melhores, carros melhores, não tem problema quanto a isso. Ao contrário, Deus também não se importa com isso. Deus deu a você e a mim graça e dons para que a gente possa alcançar isso, não tem problema. O problema é o seguinte, é quando isso se torna o governo e a fonte da nossa busca. Quando nós passamos a fazer, às vezes, votos tolos em busca de um sucesso que Deus Ele não aprova. Precisamos ter cuidado. Quando Jefité se posiciona dessa forma, em sacrificar a família, eu queria falar com você, a gente está partindo para o fim, mas eu queria falar com você que você e eu precisamos ter cuidado com o nosso histórico. Sabe por quê, irmãos? Porque é assim, olha, onde você nasceu não determina onde você vai chegar. O que determina onde você vai chegar é o novo nascimento em meio ao tempo que você já nasceu. Complicado isso ou não? Deixa eu dizer para você, houve um dia que Jesus te encontrou e te fez entender. Que dia foi esse, pastor? Quando você vai espiritualizar demais, você vai para Salmo 139, que ele te conhece antes da fundação do mundo e escreveu todos os seus dias no seu livro. Então Jesus já era na sua vida, Deus já tinha te separado antes de você ter sido formado no ventre da sua mãe. Mas, humanamente dizendo, existe um momento na nossa vida que a gente tem essa compreensão, a compreensão de que somos separados e nascemos de novo. Então, o que determina a minha e a sua vida não é de onde eu vim, mas é para onde eu estou indo. Nós, às vezes, nos frustramos, amados, e passamos a fazer votos de tolo, porque nós não sabemos para onde estamos indo. Não conhecemos o destino que Deus preparou para nós. Às vezes você tem o conhecimento do destino que a igreja preparou para você, instituição, de que o líder de célula preparou para você, programas, mas você não tem a consciência do que Deus preparou para você. Por exemplo, se eu fizer uma pergunta para você, você vai já saber disso agora. Eu te dou 30 segundos para na mente você responder o que Deus espera de você para 2025. Você tem 30 segundos. O que Deus espera de você para 2025? Se você não conseguiu responder em 30 segundos, você está com um problema de identidade. Amados, quando Deus nos alcança, toda a nossa trajetória de vida, ela é clara para nós. Nós temos um destino, nós temos um fim. Quer saber o que Deus espera de você para 2025? O que nós acabamos de cantar aqui. Que você possa gastar a sua vida por amor a Ele, sem reclamar e com alegria, independente do que venha. Às vezes não entendemos isso. Vivemos para si e perdemos o tudo. Cantamos uma outra canção dias atrás aí, eu deixo tudo para ganhar o tudo. Eu deixo tudo para ganhar o artigo definido, tudo. Nós deixamos tudo para ganhar Jesus, irmãos, porque Jesus é tudo para nós. Sem Ele, nada do que nós fazemos, nós podemos fazer. Finalizo com você. Vou acabar rápido, hein? Apesar dos nossos erros em servirmos a Deus, a sua graça nunca nos deixa, nunca nos abandona. Nós temos um privilégio que Jefté não teve. Jefté, na antiga aliança, o que acontece? O Espírito Santo ainda não havia sido derramado.
o Consolador ainda não estava. Hoje nós vivemos na nova aliança, onde Jesus subiu e deixou-nos o seu Espírito como Consolador. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus é quem nos conduz e nos guia em todas as verdades, em toda a vontade de Deus. Então, diferente dele, de Jefté, eu e você temos uma bússola. Nós podemos tomar decisões muito melhores do que Jefté tomou. Nós podemos avaliar as coisas muito melhor do que da maneira que ele avaliou. Nós podemos buscar em Deus as suas vitórias e não as nossas, o seu sucesso e não o nosso, porque o Espírito Santo está conosco. Quantos acreditam que nós temos o Espírito de Deus? Ele nos habita, querido, ele nos guia em todas as nossas direções. Deus, até há uma grande contradição aí, alguns estudiosos eles brigam por essa questão da entrega da filha de Jefté, né? Alguns dizem que Jefté não sacrificou ela, outros dizem que sacrificou. O texto que nós lemos diz que depois ele cumpriu o seu voto. Na versão NVI, vou ler de novo para você, tá? Porque você vai encontrar contradições nisso daí. Mas assim, olha, quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, lá no verso 34, a sua filha saiu ao seu encontro, dançando, então ele não tinha outra filha. Ah, não, vai estar mais para frente, eu escrevi só até aqui. Se você continuar aí os versículos, talvez 2, 3 versículos para frente, você vai ver que o texto finaliza e diz assim: então Jefté cumpriu o voto que fez ao seu Deus. O que eu quero dizer para você? Nós não precisamos fazer votos de tolos. Nós precisamos mudar aquilo que somos dentro da nossa casa, nos nossos relacionamentos seculares. Sabe, queridos, a busca do sucesso tem secularizado o que é santo e tem santificado o que é secular. Sabia disso? É um grande problema isso para nós. Nós estamos lá fora fazendo coisas erradas e a gente diz assim, mas Deus é bom, então a gente santifica aquilo que é errado, porque a gente chama Deus de bom. Quando a gente sabe o que a gente está fazendo, tem uma reprovação divina. E quando nós estamos aqui dentro, nós trazemos coisas para dentro da vida cristã e que nós dizemos assim, não, mas isso é santo. Porque na verdade, se você for interpretar bem isso, não foi isso que a Bíblia quis dizer. Nós secularizamos o santo e santificamos o profano. Deus não age assim conosco. O que ele santificou, o que é profano, ele não muda, ele é imutável. Então nós precisamos tomar uma decisão de uma posição onde nós vamos abençoar as nossas gerações de maneira clara a respeito do sucesso que nós buscamos, não trazendo uma confusão na mente dos nossos filhos, da nossa família. Existem esposas, maridos, filhos que se tornaram esquizofrênicos espirituais dentro de casa. Sabe por que são esquizofrênicos espirituais dentro de casa? Porque nós santificamos o que é profano e profanamos o que é santo. Esquizofrenia. Jefté não tinha a graça que nós temos do Espírito Santo nos conduzir e nos revelar, queridos, aquilo que é e aquilo que não é, aquilo que podemos e não podemos, o que devemos e não devemos fazer e ter como votos. O ser humano é bastante complicado. Deus é simples. Com toda a sua soberania, Deus é de uma simplicidade, queridos, incompreensível. Deus é tão simples que a gente tenta entendê-lo e não consegue compreendê-lo. A complexidade de Deus, ela nos constrange. Mas quando você vê as suas ações no verbo encarnado, você vai ver como Jesus era simples em lidar com todas as coisas à sua volta. Famílias, queridos, são destruídas por conta de um sucesso que não são percebidas enquanto estão numa busca frenética, e quando destruídas, as pessoas acordam. Eu ouço maridos dizendo, pastor, eu daria tudo para ter ela de volta. Eu ouço mulheres dizendo, pastor, eu daria tudo para voltar atrás se eu pudesse me arrepender. Mas a Bíblia, ela é clara, queridos. Ela diz, olha, no tempo que se chama hoje, não é ontem. Por que você daria agora? Porque no tempo que se chama hoje, você não fez o que tinha que ter sido feito. Amados, nós vamos deteriorando dentro da família. Presta atenção nisso que eu vou dizer para você. Vamos deteriorando. Casamento, construção de filhos, é uma viagem longa. Você não faz uma viagem longa sem dar manutenção no carro.
Você não pode entrar num casamento, você não pode entrar numa paternidade, numa maternidade, sem dar manutenção nisso. Nós não damos manutenções, depois fazemos votos de tolos para poder, se ela voltar para mim, nunca mais eu bebo. Você já devia ter parado de beber para não perdê-la. Por que você não parou se você não queria perdê-la? Porque, já que você não teve condições de fazer por si e por Jesus e por Deus, era por ela que você queria fazer, por que você não parou antes então de perdê-la? Aí nós queremos fazer votos depois das perdas. Irmãos, eu vejo cônjuges que, se eu abrir essa porta inteira da entrada aí, ela não passa na porta para vir no culto, está desse tamanho. Perde o casamento, vai para a academia. Era um Fusca, virou uma Ferrari. Você olha, você fala, não é a mesma mulher, pelo amor de Deus. O que aconteceu com isso aí? Aí gasta tudo que tem, coloca, aplique, coloca não sei o que, injeta e ajeita e ajusta, mas não fez para o marido e não queria perdê-lo. O casamento acaba, os maridos vão para as academias, vira tudo bombadão. Você olha e fala, eita, está diferenciado, irmão. Mas quando a esposa chegava em casa, ele não queria perder ela. Ela encontrava um bujão em cima do sofá, com televisão, com a boca cheia de pipoca. Que isso, irmãos? Vida prática. Vida prática. Depois fazemos votos para recuperar o que deveríamos ter feito sem precisar de voto algum. Família. Família. Precisamos cuidar e dar manutenção naquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Os nossos filhos são responsabilidade nossa. O nosso cônjuge é responsabilidade nossa. Guarda o que você tem para que ninguém te roube a coroa da vida. Guarda o que você tem. Honra o teu cônjuge, honra os teus filhos, honra as tuas finanças. Amados, é porque a gente não pode ficar entrando em questões de bastidores, de gabinete, mas eu vou dizer para você algo. Nós atendemos filhos, jovens que têm vergonha de ir em estabelecimentos para comer porque os pais devem lá. Você tem noção do que é isso? A galera fala assim, vamos ali no Tio Patinhas comer uma esfirra. Não gosto muito de esfirra, o menino está doido para comer, mas o pai está devendo lá. O filho não pode ir no rolê porque o pai deve. Igreja, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Não faça voto de tolo. Deus não precisa dos nossos votos de tolo. Deus precisa que nós entendamos o que Ele fez conosco na cruz do Calvário. E que nós possamos valorizar aquilo que Ele confiou nas nossas mãos. E se eu for rico, pastor, um dia, seja o melhor rico dessa terra, o melhor milionário. Pastor, e se eu não enriquecer, seja o melhor pobre dessa terra, digno, de caráter, de palavra, seja uma bênção. Hebreus, capítulo 11, verso 32, finalizo. Que direi mais? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas. Amados, às vezes fazemos votos de tolo, mas a misericórdia de Deus ainda permanece sobre a nossa vida. Às vezes perdemos um filho, uma filha, porque não sabemos o que estamos fazendo, mas a misericórdia de Deus ainda continua sobre as nossas vidas, e no final da nossa trajetória, a gente ainda pode ser reconhecido na galeria dos heróis da fé. Daqueles que entenderam no momento, eu não sei qual foi o momento que Jefté entendeu, mas eu acho que quando ele viu a sua filha vindo, depois de vencer 20 cidades, quando ela veio ao seu encontro, tocando instrumento, ele falou, meu Deus, o que eu fiz? Eu entregaria tudo para ter minha filha de volta. Eu acredito que nesse momento a ficha deve ter caído para esse homem. Existe um momento na sua e na minha vida que a ficha tem que cair. E eu quero dar oportunidade para você que seja hoje. Porque lá no final dos seus dias, eu tenho plena convicção de que você vai ouvir do seu Senhor,
filho amado, servo bom e fiel, entra na alegria e no gozo do teu Senhor. Eu creio nisso. Quantos creem, digam amém. Queria que vocês colocassem em pé. Quantos recebem essa palavra, digam amém. Eu quero dar a você uma oportunidade de derrubar votos tolos que você às vezes faz, e de que você possa entender que, assim como foi com Jefté, o que determina a sua vida é a palavra daquele que vive, e não o seu histórico passado de vida, bom ou ruim. Nós vamos adorar a Deus e você vai fazer uma oração pessoal. Você sabe onde você tropeça. Eu não preciso te acusar, não preciso te apontar. Você sabe onde você tropeça. Só pense nos resultados desses tropeços, desses votos. Amém? Aleluia, Jesus, louvamos o teu nome. Abra suas mãos por um instante. Senhor, nós estamos aqui na tua presença, nos colocamos debaixo da percepção do teu Espírito sobre essa palavra. Senhor, que Ele possa nos iluminar a mente, que Ele possa nos revelar aquilo que nós temos enfrentado, vivido, e a maneira como temos nos posicionado a respeito de tudo isso. Senhor, eu quero colocar nas tuas mãos a vida de cada um dos teus filhos aqui presente, a começar pela minha própria vida. Nós queremos declarar, Senhor, nós queremos renunciar votos de tolos que muitas vezes fazemos. E queremos compreender, Senhor, que o maior sucesso na nossa vida é nós nos apresentarmos diante do Senhor de mãos vazias e limpas em relação a buscas humanas. Que as nossas mãos elas estejam cheias da tua vontade naquele grande dia e não da nossa. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós queremos abençoar os teus filhos para que se cumpra na vida deles daqui para frente o sucesso que o Senhor estabeleceu. Seja qual for o lugar que o Senhor deseja levar cada um de nós, que nós estejamos nesse lugar para a glória do teu nome santo, e não para que o nosso nome seja reconhecido diante da nossa família ou da nossa sociedade. Se o nosso nome um dia for levantado na terra, Senhor, que o Senhor possa de fato estar acima e à frente disso tudo. Que o nosso nome seja como um sobrenome, que o seu venha à frente do nosso. Assim nós oramos e te agradecemos. Obrigado pela tua fidelidade nas nossas vidas. Que o Senhor abençoe e guarde os teus filhos, resplandeça o teu rosto sobre a vida deles e lhes dê a paz que o mundo não pode lhes dar. Assim nós os abençoamos, na autoridade do nome de Jesus. A igreja diga amém.